uma tentativa de sinalizar para o Supremo uma insatisfação, e é uma insatisfação real. Agora, os atores desqualificam o questionamento, Fabiola, porque essa votação que aprovou lá em 42 segundos, uma proposta que mexe, uma emenda constitucional, aprovou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Isso tem um longo caminho, vai ao plenário do Senado, depois vai para a Câmara, mas essa proposta mexe na rotina, no funcionamento do Supremo. Agora, o personagem que conduz a articulação, que é o Davi Alcolumbre, é um personagem absolutamente desqualificado. E a motivação é igualmente desqualificada. Ele é candidato já foi presidente do Senado, é candidato a retornar ao comando da casa, e na eleição passada, em que prevaleceu o Rodrigo Pacheco, a bancada bolsonarista teve algo como 3 dezenas de votos. O Rogério Marinho, que foi o candidato dos bolsonaristas, ele perdeu, mas foi uma vitória com um aroma aliás, uma derrota com aroma de vitória. E o Alcolumbre agora está se achegando aos bolsonaristas porque deseja ter esses votos bolsonaristas nessa próxima disputa pelo comando da casa. E o Rodrigo Pacheco também é coadjuvante nessa articulação pelas razões mais subalternas, porque ele, que cultivava a pretensão de ser ministro do Supremo, ele viu que não tem chances, não vai ser indicado pelo Lula para uma poltrona no Supremo. E ele está preocupado com o seu futuro, vai deixar agora a presidência do Senado, não pode mais disputar o cargo, e imaginou-se que poderia ser indicado para o TCU, mas não tem vaga no TCU. O projeto mais imediato dele é concorrer ao governo de Minas Gerais. Minas Gerais reelegeu o bolsonarista Romeu Zema, elegeu como o deputado proporcionalmente mais votado do país o Nicolas Ferreira, que é um bolsonarista de mostruário. Então, o eleitorado de Minas Gerais mostra um pendor para o conservadorismo à moda do Bolsonaro muito grande. Então, se ele quer disputar o governo de Minas, ele também precisa se achegar a esse eleitorado. Então, o questionamento, Fabíola, ele é, como disse, muito desqualificado. Agora, também o Barroso, quando reage, ele reage, refuta ali as coisas mais absurdas, né? Não há nenhuma certeza quanto à melhoria da qualidade do Supremo se você impõe aos ministros um mandato. Tampouco o Supremo irá melhorar se o Congresso aprova uma proposta, como há, tramitando já na Câmara, que prevê, que dá poderes ao Congresso para rever decisões não unânimes do Supremo. Isso já aconteceu na ditadura Vargas e não é coisa que se deva repetir. Não funcionou e não faz sentido. Agora, há no Supremo muita coisa para ser melhorada, Fabiola. Algumas até estão melhores do que essa PEC aprovada lá pela CCJ do Senado propõe. A mania dos ministros de pedir vista para trancar um processo, para engavetar o processo. Na gestão Rosa Weber, aprovou-se ali uma mudança regimental que obriga os ministros a devolverem um pedido de vista com 90 dias. Se não devolve, aquele processo volta automaticamente para a deliberação do plenário. Agora, o Supremo está muito desarranjado, Fabiola. Por isso essa investida, né? O Supremo hoje não é mais um tribunal colegiado. Tem prevalecido ali as posições individuais dos ministros. E isso faz mal ao Supremo. O Supremo precisa se arrumar internamente para resistir a essa pressão. Até outro dia, a pressão era exercida pelo Executivo. Bolsonaro desqualificava o Supremo. Agora é o Legislativo que investe contra o Supremo. Então, o tribunal precisa se autorreformar, acabar com essa história de... Agora mesmo há um exemplo lá. O Cássio Nunes Marques
suspendeu decisão da CPI, liminarmente, numa canetada, que havia quebrado o sigilo a CPI, quebrara o sigilo do Silvinei Vasquez, aquele ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E o Cássio Nunes Marques, numa canetada, disse, não pode quebrar, está revista a decisão. Agora ele marcou, ele submeteu ao colegiado, que é a segunda turma, o colegiado ao qual ele pertence, e a segunda turma vai deliberar. Só que o julgamento foi marcado para o dia 20 de outubro, e a CPI acaba no dia 18, quando vai ser votado o relatório final. Então, a blindagem que o Cássio Nunes Marques forneceu ao bolsonarista Silvinei Vasquez, ela se concretizou, porque o plenário vai deliberar sobre a liminar depois do encerramento da CPI. Esse tipo de coisa, Fabíola, não pode existir. O tribunal que exige respeito externo precisa também respeitar a si mesmo, respeitar o bom senso. Então, há muito a ser feito no Supremo. Agora, esse debate que está sendo travado agora no Congresso não tem nada de qualificador, Fabíola. Os personagens são desqualificados e a motivação também. Eu queria entender da professora Cláudia, essa aprovação lá, que foi feita em segundos na CCJ, né, que ainda precisa passar pelo plenário e tudo mais, ela é boa? Faz sentido ou não? Como é que a senhora analisa essa atuação da CCJ em querer limitar, né, as decisões monocráticas e também a questão dos prazos, né, que também foi um ponto? Bem, o Josias já trouxe considerações extremamente importantes, mas o que é importante também, essencial nesse momento, é nós revermos a própria razão de ser da Constituição Federal quando trata da existência de 3 poderes harmônicos e independentes entre si. E o que essa decisão da CCJ faz? Ela, em alguma maneira, de algum modo, considerando aí o teor, o seu conteúdo, ela tenta interferir em questões orgânicas do próprio Supremo que caberia, nesse ponto, do próprio Supremo Tribunal Federal resolver. E aí, o que eu penso de tudo isso? Eu penso que nós estamos no início de gestão do ministro Barroso e eu observo que há ou que haverá da parte de sua gestão uma retomada desses pontos que ainda estão aí, de alguma forma, interferindo ou talvez trazendo alguns entraves para o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que dessa dimensão da sua organicidade interna. Então, eu penso que, mais do que essa votação na CCJ ter acontecido de maneira tão rápida, esses debates que fazem parte dessa proposta que foi levada devem ser internalizados pela própria instituição, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, para que possa observar toda essa sua questão orgânica e, de repente, com coerência, até do próprio legislativo em relação, pensando aí nesse princípio da harmonia e independência entre os poderes, essas questões precisam ser equacionadas. Não dá para trazer, da perspectiva de determinados interesses, determinadas propostas que, na realidade, nesse momento, precisam ser resolvidas pelo poder específico. Uhum. Então, é essa questão no momento que eu percebo. Então, coerência é muito importante, bom senso também.